E alguém tem que avisar quando se alguém falar no chat e tiver dúvida, tá? Foi? Massa, foi. Beleza. Pronto, pessoal, boa noite. Boa noite aí a todos e todas que estão aqui presentes. A aula de hoje vai ser a continuação, certo, da aula passada, sobre ondas. A aula de hoje a gente seria ao vivo, junto ali com o pessoal lá no Instagram, só que o Stanfeed, ele não ajudou muito hoje. Mas era bronca, depois a gente faz um outro teste aí e resolve. Então, hoje a gente vai falar sobre fenômenos ondulatórios, certo? A gente entendeu ali antes a classificação, o que seria uma onda, como ela inicia, o que ela precisa, o que é composta uma onda e suas classificações, se ela vai ser eletromagnética, mecânica, longitudinal, transversal, enfim. Nesse sentido. Aí, pode passar? Então, pessoal, a gente tem que saber o seguinte, certo? É bem importante isso. Isso é só recapitulando a aula passada. Saber com quais tipos de onda ocorrem, mecânica, certo? Eletromagnética, longitudinal e transversal. Quais são as características físicas que vão ser alteradas, que foi o que a gente falou? Velocidade, frequência, comprimento de onda e amplitude, beleza? E aí vai ser mostrando aí o terceiro ponto, as situações que vai ocorrer o fenômeno que a gente vai ver lá na frente. Vamos passar. O primeiro de tudo aí é o nosso fenômeno de reflexão, certo? É bem interessante e eu acho que é o mais fácil da gente entender. Porque a gente vê isso também em óptica, vê essa parte aí de reflexão. Então, pessoal, fazendo uma leitura, então tem uma definição. Então, o que é que eu trago aí de definição para reflexão, certo? Mudança de direção da onda ao encontrar um obstáculo. Assim como na óptica, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. A reflexão, certo? A única coisa que vai ser alterada é a direção. Como assim? Imagine você no espelho. Você vai pegar agora um laser, eu acho que vocês já fizeram isso muito. Pega um laser e aponta para o espelho, você vai ver que o laser ele vai, só que se você olhar para trás, o espelho vai estar sendo refletido. Ou seja, no sentido que ele estava indo, ele pegou e voltou. Seria igual o eco, né? Que ele bate em algo, ele volta. Então, a reflexão, a única coisa que vai ser mudada, certo? A única que vai ter de mudança aí vai ser a direção. O ângulo de incidência, a velocidade, o comprimento, se fosse possível ver a cor, no caso da óptica, nada vai ser alterado, certo? A única coisa aí só a direção. Então, a reflexão, ela vai ocorrer aí com todas as ondas e as características físicas são mantidas, constantes, exceto a fase que pode variar. A fase que ele está dizendo nessa parte aí de baixo, onde tem extremidade fixa, percebe que a onda está na fase, a amplitude dela está para cima, ela bate, certo? E na hora de voltar, ela volta aí de fase para baixo, ou seja, a amplitude dela virou tipo um vale. Ela deixa de ser crista e vira um vale. Então, a única coisa que ele diz aí é na extremidade fixa, certo? Tu pode passar aí, que tem a base solta também. Ó, quando eu tenho extremidade fixa, imagina essa corda presa na parede mesmo, tá? Essa corda está sendo presa na parede. E tem aí quando a extremidade ela é livre. Eu só vou ter um ponto de fricção, mas não vai alterar em nada. Então, o ponto quando a extremidade ela é livre, ela vai e volta normalmente, certo? Ela não vai ter inversão de fase. Vocês podem ver muito isso aí na questão. Uma onda ela teve uma inversão de fase, então se ela teve inversão de fase, então ela vai ter aí uma extremidade fixa, ela vai estar fixa em algo. Aí vocês podem tentar lembrar dessa imagem. Pode passar.
Aí tem mostrando o seguinte, na reflexão da onda e suas características. Eu tenho uma imagem de cima, certo? Para mostrar aí, você percebe aí na primeira imagem lá de cima, eu tenho um raio, certo? O primeiro raio que vem aqui, ele é um raio incidente, certo? E o segundo que está subindo vai ser o raio refletido. Então, aquele Izinho e o Rzinho vai ser o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência. Então, eles vão ser iguais, certo? Nada vai ser alterado. Aí, o segundo é só para mostrar que nada vai ser alterado em relação ao comprimento. E o de baixo aí, ó, ele só está mostrando também nada vai ser alterado em relação ao comprimento de onda, certo? Já visto aí a parte de cima. É como se o primeiro, certo? É só uma comparação. É como se o primeiro fosse uma onda não, unidimensional, e o segundo aí uma onda bidimensional, certo? De superfície. Pode passar. Aí só tá uma imagem, certo? Uma imagem relacionando como está o satélite e como é feita as transmissões que ele é utilizada. Eu tenho um satélite fixo, certo? Embaixo. E tem um satélite que vai estar em órbita. E embaixo é só mostrando aí o ponto de atingimento. Ele usa a reflexão relacionada a isso. Ele bate e volta até chegar lá. Vai passar. Ó, reflexão em cordas, certo? É aquele mesmo procedimento. Você vê muito na física que a parte de ondas estuda muito as questões das cordas. Corda mesmo, certo? Sei lá, de aço, de galho. Então, é o mesmo procedimento. Uma corda fixa, ele vai ter a inversão de fase, uma corda livre, ele não vai ter a inversão de fase, apenas de direção, certo? Pode passar. E tem aí, ó, o segundo fenômeno, que é o de refração. Então, vamos definir o seguinte. Na refração, eu tenho a mudança de velocidade, certo? Quando eu corro aí também a mudança de meio. Para eu refratar, eu preciso mudar o meio. Ó, ao mudar de velocidade, o comprimento de onda também se modifica. A frequência de onda ela nunca vai ser alterada. Ao mudar a velocidade, eu tenho alteração de comprimento. Porém, eu não tenho alteração de frequência, certo? Então, só prestar atenção nessas dicas aí. A refração das ondas mecânicas é diferente da refração das ondas magnéticas. Oi? Eu falei? Ó, tu tem como voltar na parte do anterior aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui 2 segundos. Nessa parte da corda. Se ela é fixa, ela vai e volta. Mas se ela for livre, ela não deveria subir em conjunto? Não entendi. Vê Não só. entendi o raciocínio. Bora lá. Se aqui ela tá dizendo que a corda fixa. Tá vendo aqui? Tô vendo. Aqui a parte da corda fixa. Quando ela bate, ela volta. A corda livre, quando ela batesse, essa parte aqui que é livre, ela não deveria subir? Eu entendi. Não, porque, no caso, esse desenho ele só está representando para mostrar que a corda está solta. Mas, se tu voltar no desenho anterior, ela vai ter alguma parte fixa lá. Ela não vai estar presa à parede, ao ponto principal. Dá uma volta aí na questão. Volta, volta, volta. Não, para frente, para frente. Acho que é nesse. Isso é da corda, né? Sobe aí. É o quê? Sobe aí o slide. Vou voltar. Porque minha avó me chamou aqui, desculpa. Tá. Essa parte aqui? Só para te mostrar uma imagem. Essa aqui ou essa? Não, pode subir. Pode voltar. Volta. Aí, essa aí. Ah.
A reflexão, número 1, reflexão. Reflexão. Aqui. Isso aí. O slide 3. No slide 3. Tá no 3. Aí. Beleza. Percebe ali, é assim, ela não vai estar livre 100%. Ela vai ter um ponto de fixação. Então, aquela extremidade que tu viste lá na imagem, ela está presa por algum ponto de fixação. Só que aí na imagem aí não vai estar visível. Mas ela vai ter um ponto de fixação, porque senão ela não vai conseguir voltar. Ela não é livre 100%. Vou filosofar agora, baixar a Newton aqui. É questão, é aquele conceito de liberdade. Então, ela literalmente, ela, independente, ela tá livre ou fixa, ela vai e volta. Ela vai e volta, ela tem que sofrer a reflexão, porque ela vai bater em algum obstáculo. Uhum. Tá, era isso que eu tava em dúvida. Uhum. Pode falar. Então, pessoal, as ondas eletromagnéticas elas vão sofrer um tipo de refração totalmente diferente das ondas mecânicas, certo? Como assim? Ó, percebe essa imagem de baixo, certo? Tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Velocidade do sólido, certo? A velocidade no sólido, ela sempre vai ser maior do que a velocidade no líquido, certo? E a velocidade do líquido sempre vai ser maior do que a velocidade do gás. Como assim? Quanto mais denso for o meio, certo? Quanto mais denso for o meio, mais rápido ela vai ser, nas ondas mecânicas. Quanto mais denso for o meio, mais rápido ela vai ser. Já ao contrário, nas ondas eletromagnéticas, quanto menos denso for o meio, mais rápido ela vai ser. Então é o contrário. A velocidade do gás vai ser maior na do líquido e na do líquido vai ser maior na do sólido, certo? E assim a gente vai abrir uma ramificação aí, de acordo com o tipo de gás, com o tipo de líquido e com o tipo aí de sólido, beleza? Pode passar aí para a próxima questão. Próximo slide. Beleza aí, ó, refração. Essa imagem de refração do copo é uma imagem bem simples, é uma imagem que a gente consegue fazer tranquilo. A questão aí, ó, eu boto um copo, certo? Boto um lápis dentro de um copo, eu vejo ele cortadozinho aí nessa ideia. Ou seja, eu sofri uma refração. Ele saiu do meio, certo? A luz que está batendo no lápis e vindo no nosso olho, ela saiu de um meio do ar para ir para o meio da água, e assim ela sofreu uma deformidade, e eu vejo ele disso ao contrário, certo? É igual uma questão que caiu lá do Enem sobre o peixe, eu sempre falo dela, que o índio, ele, apesar de não ter um conhecimento tão de calculista, né? Mas ele conhece muita teoria física em relacionado à prática. Ele sabe aplicar sem precisar. Lascou, foi tudo agora. O que acontece? Quando o índio ele vai pescar um peixe, ele olha para um peixe que está dentro da água, certo? E ele mira um pouco mais para baixo da onde ele está vendo. Porque ele sabe que se mirar exatamente onde o peixe está, ele vai errar. Então ele só olha para o peixe, mede um pouquinho para baixo e joga lá a lança, o que ele tiver, a flecha, e consegue atingir. Justamente por conta de questão de refração aí que a gente tem essa distorção. Pode passar para o slide 9. Isso é só para mostrar a curva que vai dar, tá? Não se assuste com todas as informações que está tendo na imagem, não. O que acontece aí? Eu vou ter um ângulo, eu vou ter algo que vai sendo refratado, eu vou ter um desvio, certo? Meio 1 e meio 2. Aí eu vou ter que entender que aí é onde tem a parte das pontinhas um pouco chatas. Como assim? Eu vou ter que calcular o ângulo do raio de incidência, eu vou ter que calcular o ângulo do raio de refração,
certo? Porque aí vai ter alteração. Ele não é igual ao da reflexão, certo? O ângulo de incidência ele é diferente do raio de refratado, certo? Aí eu vou ter o comprimento de onda no meio 1 e o comprimento de onda no meio 2. Então eu vou ter essa mudança aí, certo? Mas sem dramas. A gente consegue resolver com facilidade. Let's go. Bugou. Dá um tchan. Alguns slides aí tem algumas animações. Deu uma travinha. Viu o quê? Travou? Tu tá botando pra frente? Tô. Ixi, Agora foi. Peraí, que agora foi demais. ixi. E ele fechou. Abre Melhor novo. parte. Peraí, calma. Calma. Peraí que tá abrindo aqui de novo. Enquanto isso, na sala da justiça, acho que não vai pegar. Agora vai. Vai. Tcharam. Mas aí pode deixar nessa imagem de refração. Ó, isso é só ele repetindo, tá? O fenômeno de refração aí, na qual uma onda ao incidir na superfície muda de seu meio de propagação, alterando a velocidade e o comprimento de onda. Mas mantém aí, ó, constante a frequência da onda, beleza? Pode passar. Massa. Ó, eu tenho uma refração na água, certo? De grandes profundidades. Então tem essa questão aí que muda. Ó, quanto mais fundo, é meio que eu vou diminuir aí, ó, a minha velocidade. Vamos lá. É por isso que as grandes profundidades do oceano é obscuro, né? No caso, eu tenho lá, não tem luz, eu tenho ausência de luz. Então, no rasinho, ó, eu tenho uma velocidade aí massinha, certo? Tranquila. Só que quanto mais fundo eu for, a minha velocidade ela vai diminuindo até atingir o zero, certo? Então, a velocidade do fundo ela vai ser maior do que no raso, certo? A velocidade do fundo vai ser maior do que no raso. Tá ao contrário aí. A velocidade no raso ela é mais rápida do que a velocidade no fundo. Já o comprimento de onda, certo? Aí está correto. Ele vai ser maior do que no raso, certo? Vocês só invertem aí. Eu acho que não consegue inverter, não. Tem uma imagem. Não consegue, não. Só botar aquela sua abaixo. Mas vocês alterem depois, vocês podem notar, certo? Aí vai ter essa alteração aí. Fala a alteração aí de novo, por favor. Não entendi. Curtou. A alteração dele, quanto mais fundo, mais devagar, quanto mais raso, mais rápido é. Isso. O que acontece? Quanto mais fundo for, certo? Isso, imagine o mar, o oceano. Quanto mais fundo for, ele vai perdendo força. Porém, o comprimento de onda dele vai ficando maior. Só que vai chegar um ponto de estar tão grande que ele apaga. Quanto mais raso for, maior vai ser a velocidade. E por isso o comprimento de onda dele, a frequência em si dele, vai ser uma junto da outra. Imagine aí o
o raio, pronto, um exemplo simples que é a luz do sol, ela vai penetrar no raio do mar, nas águas dos mares, só que vai chegar um tempo que ela vai começar a perder força, perder força, perder força, até ficar obscuro. Por isso que a profundeza lá, a gente não tem a presença deles. Aí imagine aí uma onda, certo? Uma onda mesmo, fazendo com a mão, ela vai entrar perfeitamente na praia e na água. Só que ela começa a entrar rápido, um atrás da outra. Só que no momento que ela vai ter perdendo a velocidade, ela vai ficando mais lenta. No momento que ela está ficando mais lenta, ela vai começando a aumentando o seu comprimento de onda. Aumentando até desaparecer. É como se fosse esse desenho aí de cima, que tem fundo e raso. Só que fosse invertido, né? No caso, ele tá mostrando aí o inverso. Tá vindo do fundo e indo para o raso. Certo? Imagina o contrário, ele indo do raso, um monte de comprimento de onda e depois apagou. Vai vir do raso, um monte de comprimento de onda e depois vai começar a diminuir. Ó. Só tenho 3 comprimentos até não ter mais nada. Pode passar. Sim, essa refração aí, ó, é bem interessante, pessoal. Eu tenho uma refração da corda grossa para a corda fina, certo? E tem uma refração também da corda fina para a corda grossa. Isso também ocorre, eu não preciso mudar o meio, certo? Apesar que o meio, entre aspas, eu estou trabalhando com material que ele vai ser a corda, mas aí eu vou ter a mudança de espessura, certo? De circunferência da corda. Lembrando que quando eu falo corda, é literalmente corda, tá? Não é corda aí para ser enfeite, para mostrar o movimento da onda, não. É corda literalmente mesmo. Então, pessoal, quando a onda ela sai de um meio da corda grossa para a corda fina, certo? A onda ela refletida, quando ela vai e volta, e refratada, elas estão em fase. Ou seja, ela vai e volta na mesma fase. Ela não vai sofrer nada. Só que quando eu tenho um processamento ao contrário, quando ela sai da fina para a corda grossa, eu tenho uma inversão de fase. Ó, essa parte aí das cordas, elas são questões teóricas, certo? Então, o que é interessante para a gente é o que chama aí na atenção, de vermelho. A onda refletida e refratada estão em oposição de fase, certo? Da corda fina para a corda grossa. Já quando eu tenho da corda grossa para a corda fina, eu vou ter aí a mesma polaridade aí das fases. Beleza? Lembrando que eu posso ter uma junção de refração e reflexão. Eu não estou falando dessa figura, tá? Posso sim. Como assim? Eu posso ter um objeto, tipo de um vidro, que ele é um pouco espelhado, certo? Onde uma parte da onda ela vai conseguir atravessar. Lembrando que para eu ter refração, eu preciso atravessar o meio, certo? Então, uma parte da onda ela vai refratar, ela vai passar daquele vidro, e uma parte ela vai ser refletida, certo? Então, isso aí pode ocorrer também, essa união. O que for refletido aí, nesse caso, vai ter alteração. Por quê? Porque uma parte foi perdida lá na refração. Então, mas isso não tem algo que seja calculista, certo? É algo mais teórico. Pode passar. Essa lei é a lei de Snell, certo? É uma lei que vem um pouquinho de fórmula aí, mas é bem simples. É regra de 3. Não tem bicho de cabeça, não. O que acontece? Ele é só para a gente conseguir achar a velocidade no meio 1 e no meio 2, certo? E achando assim o comprimento de onda do meio 1 e o comprimento de onda do meio 2, certo? Ou também achar o ângulo de incidência ou o ângulo de refração, certo? Isso é a parte de refração. É só para descobrir. Lembra lá que na forma que a gente tem no início, que é velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade vezes o comprimento de onda vezes a frequência é o que eu chamo aí da minha
equação fundamental da ondulatória. Aí, nesse caso aí, é uma equação que eu vou utilizar para a refração, essa aí que está tendo na imagem, certo? A frequência da onda permanece constante na refração. Então, por isso que eu não utilizo ela aí nos meus cálculos, porque a única coisa que vai ser alterada é a velocidade e o comprimento, certo? Pode passar. O segundo momento aí que eu tenho é a difração, certo? Eu falei de reflexão, falei de refração e agora eu tenho a difração. O que é difração? A difração, eu acho que eu falei logo na primeira aula, que é a capacidade que a onda tem de contornar algum obstáculo. É o que a gente utiliza aí, o nosso Wi-Fi. Um exemplo mais prático disso, para a gente entender. É o Wi-Fi que tem na nossa casa, que você está na sala, ele pega, você está no banheiro, ele pega, está na cozinha. Enfim, então eu consigo mapear e consigo colocar aí, lembrando que ela consegue contornar o obstáculo, certo? Mas ela é barrada. Perceba aí na imagem que aonde ela está indo, essa onde tem essa seta azul, ela vai, porém encontra uma fenda e eu passo. Então, na teoria, se não tivesse uma fenda, eu não passaria. Por isso que a gente diz que alguns cantos da nossa casa isolam o Wi-Fi. Geralmente é quando a gente tem um ar-condicionado, alguma sala de som, que é a prova de som, porque ela é totalmente isolada. Então, às vezes, não consegue chegar lá. Essa onda eletromagnética, certo? Aí, mas ela tenta passar por alguma brecha. Como assim? A brecha da porta, por baixo da porta, pela fechadura. Oi. Tem um exemplo muito simples. Você pega seu celular e embrulha ele no papel alumínio e tenta ligar para ele. Sim, sim. Tem esse exemplo também, tem se você botar dentro do micro-ondas e não ligar, né? É e não ligar o micro-ondas, isso é muito importante. Isso até o do aparelho celular, você pode isolar, ele não vai conseguir passar. Mais uma dica, certo? Mas não ligue. Para saber se o seu micro-ondas está vazando radiação, porque querendo ou não, dependendo da exposição que você tiver a longo prazo, a longo prazo não é 5 anos, não, certo? São 30, 60 anos. Eu sei que micro-ondas não vai durar isso tudo, mas pode afetar um pouco a saúde. E qual é o teste? É pegar seu celular, colocar dentro do micro-ondas, fechar e tentar ligar. Se ele tocar, você sabe que está vazando algum tipo de coisa. Agora, pelo amor de Deus, não ligue. Se você ligar, vai ser um pipoco, acabou. Chorou. É ligar pro celular, não ligar o micro-ondas com o celular dentro. Mas tem gente aí que vai ligar. Vou fazer o teste. Se vocês forem fazer esse teste, pelo amor de Deus, liguem pro Corpo de Bombeiros, né? Informe a loucura que você fez e eles vão para sua casa. Mas cuidado, tá? Não faça isso não. Se for fazer, façam só, até pronto, simples. Para não ocorrer alguma dúvida, é só tirar o micro-ondas da tomada, bota o telefone lá dentro e faça a ligação de outro celular. Eu fiz no meu e tocou. Ou seja, ele tá vazando por algum canto aí. Tem conserto? Não. Aí é da sorte. Sim, a segunda imagem aí, ela só está mostrando a explosão, certo? Vocês escutam um som de um outro lado e você vai escutar ele lá, você está assistindo normal, vai escutar um boom também. Pode ser que não seja tão 100% igual, porque vai ter uma barreira, mas você vai escutar de alguma forma ele lá, menor que seja. Aí diz lá embaixo, né? Para que ocorra a difração do obstáculo, deve ser menor ou do mesmo tamanho do que o comprimento de onda. O obstáculo vai ser menor ou do mesmo tamanho do comprimento de onda da onda incidente. Por esse motivo, é rara a difração da luz visível. Ele coloca lá Ele coloca lá onde está a comprimento de onda luz visível do dia a dia, e a difração do som é bem comum entre 0,2 metros a 200 metros. Esse é o comprimento de onda que a gente consegue escutar, certo? Está entre essa faixa. Abaixo disso,
de 0,02 ou acima disso, a gente não consegue chutar mais. Pode passar. Ó, aí tá mostrando... Acho que passasse demais. Pronto, aí tá mostrando uma animaçãozinha, mostrando como é a difração, certo? Eu vou ter uma fenda. Eu vou ter aí, ó, a fendazinha. E ela deve estar na ordem da grandeza do comprimento de onda. Eu vou ter a abertura dela. E ela vai passar e vai se polarizar. Aumentar isso o tamanho. Isso é só uma animação para mostrar como ocorre aí a frequência. Vou passar. Isso aí também vai mostrar que quanto menor, certo? Quanto menor for a fenda, eu vou ter uma expansãozinha aí com um contorno. Vou ter meio que uma diminuição, um aumento aí, em questão do contorno do comprimento de onda. Isso é lógico. Se eu não tivesse obstáculos, eu não teria contorno algum. Mas como eu tenho, eu vou ter um contorno maior. Vou passar. Ó, então, isso é alguns tópicos, certo? É um fenômeno pelo qual a onda pode contornar obstáculos ou fendas, certo? A difração aí, ela não altera a velocidade, não altera a frequência, não altera o período, esse período, tá? E não altera o comprimento de onda. A difração ela ocorre com qualquer onda, desde que seja satisfeita na seguinte condição. Ela está dizendo aí que ela pode ser igual, certo? O comprimento de onda pode ser igual ao diâmetro, o diâmetro que ele falou lá da fenda, ou do obstáculo, ou ela pode ser maior, e, no caso menor, somente menor, só que está invertido. Menor, somente menor, ao diâmetro também da... Isso está correto, certo? É porque na linguagem matemática. Ao diâmetro lá da fenda, ou do obstáculo, enfim. O diâmetro do obstáculo nunca pode ser maior do que o comprimento de onda, certo? Ou ele tem que ser igual, ou vai ter que ser menor. Isso é meio que lógico, né? Porque se ele for maior que o comprimento de onda, ele vai fazer o bloqueio geral. E aí fala o seguinte, no caso aí, certo? Para D maior que o comprimento de onda, não ocorre a difração. D é o tamanho do obstáculo, a largura da fenda. Eu estava falando. Pode passar. Let's go. Ó, isso é a difração na fenda que ele está dizendo. Não ocorre difração no primeiro momento. No segundo, pode botar aí. Ocorre a difração. E no terceiro vai ocorrer uma difração acentuada. Seria uma difração mais robusta, assim, vamos supor, ela mais detalhada, certo? Mas qual seria o ideal? A difração do meio, certo? Do meio, ela não tem tanta interferência. A terceira seria, sei lá, só um exemplo. Imagina aí, você tem um Wi-Fi na sua casa, então é melhor o Wi-Fi passar por debaixo da porta do que passar pelo buraco da fechadura. Se fosse só o buraco da fechadura para ele passar, ele chegaria com o sinal mais fraco. Só um exemplo assim mais realista aqui para a gente. Pode passar. Ó, isso é um exemplo longitudinal, certo? A fotografia ele está mostrando aí uma onda na superfície da água sofrendo difração. Um experimento. Tem a onda passando, eu vou ter a fenda, percebe que ele mudou? Ele começa a ser circular, né? Ser uma semicircunferência. Então ele vai, quando passar pela fenda, ele contornou e consegue voltar aí seu ambiente normal. Pode passar. Ó, isso aí, no caso, é uma difração em obstáculo, certo? O outro foi na fenda e agora no obstáculo. Percebe aí que o Dzinho aí vai ser o obstáculo. Quando eu tenho um obstáculo que é maior, certo? Maior do que o comprimento de onda, não vai ocorrer difração nenhuma. Ele vai passar lá por cima, mas ali não é contorno. Isso eu estou passando o restante. Já o de baixo não, ele vai começar, ele vai contornar. É meio que ele vai se abrir e lá na frente vai se juntar. Certo? Não vou ter perda nenhuma.
Pode passar. Estou só mostrando a interferência. Pode passar. Acho que é... Pronto. Essa questão de interferência aí é o seguinte. Eu vou ter... Isso aí vai utilizar muito para a questão de polarização. O que acontece? Está mostrando aí que comprova que a luz é uma onda, certo? Quando duas ondas elas se encontram, quando ocorre uma superposição das mesmas, após esse encontro, cada onda segue sem alterar suas características físicas. Como assim? Imagina aí, nesse exemplo onde tem interferência construtiva, certo? Eu vou ter encontro de duas ondas, uma onda maior e uma onda menor. Elas vão se chocar, só quando ela se choca, perceba aí que ela vai criar uma onda única. Essa onda única que está no meio, ela é a soma da amplitude da onda 1 com a onda 2. Eu vou ter essa onda 3 que está no meio, só que cada uma vai seguir aí o seu destino, certo? Eu tenho duas ondas, ela trafegando aí no mesmo meio, só que cada uma vai seguir seu destino. Só que no segundo aí, eu vou ter a questão dela como fosse fase invertida. Quando eu tenho uma fase invertida, eu vou ter o encontro das ondas, certo? Vou ter o encontro da onda, só que na onda, tá no meio aí, eu vou ter também a soma das amplitudes, só que, com a definição, a onda que está com a polaridade para cima, ela é positiva, a que está para baixo, ela vai ser negativa. Então, se a onda a de cima, ela tivesse uma amplitude de 2 e a de baixo tivesse uma amplitude de 1, quando elas se chocassem, essa onda que está se formando no meio, ela vai ter uma amplitude aí de 1, certo? Porque a de baixo vai ser negativa. Diferente da de cima, que ela vai ser somatória. Porém, elas são ondas construtivas. Como assim? Elas vão se chocar, elas vão se somar, certo? No momento que elas se somam, elas vão pegar e passar tranquilamente uma pela outra, e cada uma ter sua amplitude, e cada uma vai ter sua velocidade, certo? Interferências aí construtivas. Pode passar. Aí eu vou ter, cortou. Pronto. E foi o que eu estava explicando, tá? A interferência construtiva, as ondas ela vai atingir o ponto em concordância de fase. Ela vai atingir a fase, vamos supor, tem a fase 1 e 2 e vamos botar a fase 3 ali, que seria essa de baixo. Então vai ser a soma. Foi o que eu estava falando, pode passar. Aí eu vou ter uma interferência parcial. Como assim? É a que eu falei da inversão de fase. Mas lembrando que esse ponto eu estou analisando o ponto que elas se encontram, tá? Todas elas vão ser construtivas. Por que ele falou interferência parcial? Porque vai ser uma interferência que vai ocorrer só na junção, já que vai estar com a fase invertida, então vai uma subtrair a outra. Só que quando elas terminarem, cada uma vai voltar com o seu tamanho original. Então, por isso que ela é parcial. Ela só acontece nesse encontro por conta de fases invertidas. Pode passar. E tem aí a onda que ela vai ser destrutiva. Como assim? Ocorre quando eu tenho inversão de fase e a amplitude de 1 vai ser igual à amplitude da que está com a fase invertida. Certo? Então, quando eu tenho... isso é a única exceção. Quando essas ondas estão com fase invertida e ela tem a mesma amplitude, quando elas se encontram, aí ela vai ser uma onda destrutiva, porque ela vai se zerar uma com a outra e não tem mais para onde correr. Pode ir. Passar. Esses são exemplos, certo? Vou subir. Vai com o dedo. Isso aí, ele está mostrando o exemplo quando eu tenho vários fenders. O que ocorre? Eu vou ter uma difração, depois eu vou ter outra difração, e ele vai chegando até algum ponto que eu posso perder, certo? Dependendo do quantitativo de obstáculo aí, eu vou demorar. Mas é só um exemplo de cima, é só um exemplo prático, para vocês verem essa questão. Pode passar. Só mais animações mesmo, para a gente entender.
Essa interferência aí que vocês viram antes, no caso, a interferência luminosa, que eles chamam de interferência de Young. Ele pegou vários tipos de luz, no caso, aí botou um monte de obstáculo para saber o que aconteceria, se conseguia atingir o alvo ou não. Aí foi criando, né? Primeiro foi com uma fenda, depois com duas, aí o outro passaria para três. Aí ele viu que a onda ela chegava no alvo tranquilo, sem interferência. Aí ele utilizou também duas cores. Ele botou duas luzes, no caso, com cor diferente, botou esse alvo, viu que lá no fundo as cores chegaram normais. Não tem interferência nenhuma. Essa experiência não tem cálculo uniforme, não. É só. Essa experiência aqui a gente chama de dupla fenda, né? Tem uma fenda, tem uma dupla fenda, tem uma tripla, aí sucessivamente. Só para mostrar que ele vai ter esse contorno. Vou passar. Oi. Não tá aparecendo aí, não? Não. Não? Ou não. Aqui travou na interferência de onda. Peraí, deixa eu parar aqui de novo. Agora eu não sei se foi o meu notebook, porque. Deixa eu ver aqui. Gente, alguém tá vendo a imagem? Sim, tô vendo. Peraí, comigo. O bug foi contigo. Peraí. Pronto, eu botei aqui pelo celular. Eu saí do notebook e botei pelo celular. Se tu quiser, eu leio. Oi? Se tu quiser, eu leio. Não, eu tô vendo já. Tô vendo aqui. Quinta aí, ó, é a polarização. Lembra lá que eu falei que a gente precisava só entender um pouquinho lá da interferência para poder entender um pouco da polarização. Então, o que acontece? O fenômeno que comprova, certo? Que a luz aí é uma onda transversal. Polarizar uma onda significa orientá-la, certo? Em uma única direção ou plano. Para quem, sei lá, tem alguma antena digital em casa, vocês percebem que logo quando lançou, né, eles pediram para vocês posicionarem a antena para tal ângulo, para tal direção, justamente por conta da polarização, só para a gente entender essa questão, certo? O uso está utilizado muito em questão de telecomunicações. É importantíssimo isso aí, certo? A polarização somente ocorre em ondas transversais, certo? Todas em ondas mecânicas. O som não pode ser polarizado. O som não pode ser polarizado, mas só ondas e algumas ondas mecânicas. Todas as ondas eletromagnéticas e algumas ondas mecânicas, certo? Com exceção do som. Ô, Herbert, isso rola também para aquele lance que antigamente as pessoas pegavam bombril e botavam na antena? Não, aquilo ali que o pessoal coloca era para aumentar a amplitude, era só para aumentar a frequência. O receptor, na verdade, era só para o receptor ele ter ele captasse maior, não perdesse tanto. A questão seria não questão de polarização, que a polarização está de acordo com a direção que você coloca, mas seria uma questão de difração, para ele não sofrer tanta perca no caminho. Ah, tá. Eu tava até tentando entender porque o pessoal botava bombril na antena. Cadê? Pronto. Eita, sumiu. Voltou. A onda despolarizada, certo? Tá toda doida aí, ó. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aí ela vai passar por uma fenda,
que eu chamo de polarizador, e ela vai ficar, ó, só em uma direção só. Ela está para cima, e depois vai estar para baixo, vai estar para cima, vai estar para baixo. Eu passo por uma fenda, polarizo ela, ela fica tudo no sentido. Lembra lá que a antena de vocês, a antena que tem, geralmente que é mais fácil isso é aquelas antenas parabólicas, ou aquela antena da Sky, sei lá, NET, por aí. Percebe que ela é oval, né, e tem um negocinho lá no meio. Aquilo ali é um polarizador. A antena ela vem toda doida no espaço, certo? Ou seja, se o sinal vem todo doido no espaço, ela não consegue fazer nada. Então, eu preciso de um receptor. Então, a antena pega, polariza a onda e ela sai bem ordenada aí para o seu receptorzinho que está na televisão ou em algum canto. Aí você consegue ter o sinal tranquilo. Vai passar. Ó, aí tá mostrando, certo? O fenômeno onde a onda transversal se move em uma direção preferencial. Eu estou direcionando, eu estou mostrando o que eu quero que ela siga. No caso, só as ondas transversais ela vai poder fazer isso, certo? Pode passar. Aí está mostrando só um exemplo, certo? De polarizadores cortados na vertical. No caso de baixo, eu estou girando eles para mostrar o que eu estou querendo e estou botando ele 90 graus. Eu estou barrando. Quando eu boto 90 graus, ó, eu não passo nenhum e nem volto. Esses polarizadores utilizado é bem simples, não é um equipamento desse, que isso é um equipamento eletrônico, mas em cadeias, que é para tapar o sinal do celular. Eles colocam um monte de grade lá, certo? Essas grades ela vai estar 90 graus ela para cima e para baixo, como se fosse uma rede, e essa rede ela vai impedir que o sinal do telefone chegue lá dentro. Mais ou menos isso que eles utilizam. Eu tô Um curiosa, polarizador. como é que o povo consegue ainda usar o celular mesmo com polarizador? O que acontece? É porque um polarizador não é um polarizador eletrônico, que bloqueia literalmente. Ele só calcula lá o comprimento de onda e joga uma rede e pronto. Mas não é fiel. Sempre vai ter uma parte ali que vai passar. Se eu pegar se eu pegar uma rede daquela e cortar um quadrado, pronto, já vou ter um espaço certinho para a onda passar. E provavelmente tem alguma falha na instalação. Tem alguma brecha, alguma coisa desse tipo. E outra, pega, mas não é todo canto não, né? É alguns sinais estratégicos que pegam justamente por conta dessa falha. Depende de Aí quem tem dinheiro. ele que pega e bota. E também tem um negócio bem interessante, é que tem alguns aparelhos que eles utilizam que utilizam outro tipo de frequência. Aí a frequência consegue também burlar isso aí. Mas aí é um sinal ponto a ponto. Seria o telefone dele, não ligaria para todo mundo, né? Seria um telefone que ele tivesse igual para quem assistiu aí La Casa de Papel, que o professor lá tinha um telefone próprio que ligava diretamente para o pessoal sem ser captado. Mais ou menos isso. Pode passar. Ó, o efeito Doppler aí é o seguinte: a mudança aparente da frequência devido ao movimento, ó, lembrando que é a frequência aparente, tá? Devido ao movimento da fonte ou do observador. Ocorre com todas as ondas, porém, é mais comum questões usando o som. É aquele exemplo que eu até falei um ano passado para a turma. É aquele que a gente está na parada de ônibus, aí passa uma ambulância. Quando a ambulância ela está longe, eu escuto uma sirene mais grossa, mais grave. Quando ela está se aproximando, eu vejo uma sirene mais fina. Aí no momento que ela está se afastando de novo de mim, eu vejo aí uma sirene mais grossa. Mais ou menos isso. Aí eu vou ter o carro, certo? Vai ser o som que vai estar lá no motorista, que o motorista está ouvindo. Aí eu vou ter o observador 1 e o observador 2. Então, o observador 1, o carro está se afastando. Se o carro ele se afasta, eu vou ter um comprimento de onda maior. Se eu tenho um comprimento de onda maior, eu vou ter um som mais grave. Já o carro que está se aproximando do observador 2, eu vou ter um som aí mais fino, um som mais agudo, certo? Ou, se eu for falar em relação à luz, eu vou o observador 1 ele vai ver uma luz vermelha, e já o observador 2 ele vai ver uma luz azul, certo?
No caso, ele está vendo se aproximando. Também tem a ver, isso é questão das cores. Pode passar. Tchiu! Você só mostrando, certo? Novamente. Quando a fonte se aproxima ou se afasta, de um observador, a frequência recebida não será igual à frequência real da fonte. Lembrando que, como eu falei, é só algo aparente, tá? A fonte, ou melhor, o som, a onda que está na fonte, no caso que é o carro, ela não vai ser alterada, não. É só por questão de movimentação que eu vejo algo aparente, certo? Não é que ela vai ser alterada por conta da velocidade, não. É só em relação ao observador. Mas a velocidade dela, essas coisas vão permanecer igual em relação à da fonte. Pode passar. Aí eu vou ter um cálculozinho, certo? Que é essa formulazinha aí, ó. Que diz o seguinte: a frequência, certo? Que ele coloca aí, a frequência aparente, que vai ser percebida pelo ouvinte, é igual a frequência real da fonte, certo? Entre parênteses aí, pela razão da velocidade inicial, mais ou menos, desculpa, da velocidade final, no caso da fonte, desculpa, da velocidade da fonte do som, mais ou menos aí a velocidade do observador dividido pela velocidade do som, mais ou menos aí a velocidade da fonte. Ó, o que é que vai diferenciar se vai ser mais ou menos? Se ela está se aproximando ou se ela está se afastando, certo? Como assim? Se a velocidade do som, vocês lembram a velocidade do som? Ela é padrão. Esse Vzinho aí que está zero, sem um O e sem um F, ele é um padrão, certo? 340 metros por segundo, certo? A velocidade do som. É padrão, isso aí não vai ser alterado. Então vai ser 340 mais ou menos a velocidade do observador, ou 300 dividido por 340 mais ou menos a velocidade aí da fonte. Então, se ele está se aproximando, certo? Eu vou ter uma soma. Se ele vai estar se afastando, eu vou ter aí uma negação. Então, vocês conseguem saber a frequência aparente disso aí. E, dependendo da questão, ele pode dar uma tabela para relacionar a cor ou o som que você vai escutar de acordo com a tabela, certo? Pode passar. Eu tenho um efeito Doppler, que é só um exemplozinho aí, com a fonte parada. O sonzinho aí, a fonte está parada. Esse é só observação dela paradinha, tá? Pode passar. Eu botei com a fonte em movimento. A fonte ela vai estar em movimento. Perceba aí que para trás eu vou deixar um som. Oi. Isso acontece muito quando a gente joga uma pedra na água, né? Como? Quando a gente joga uma pedra na água, ela cria mais ou menos esse movimento de onda, né? Esse movimento que tá vendo aí, né? Aham. É mais ou menos isso. Só que aí o que ele está querendo dizer nessa questão é só a questão do som. Mas quando tu joga o movimento da água, ela faz esse movimentozinho aí. Você vendo de cima. Isso aí, no caso, eu estou mostrando aí esse terceiro, tá? Eu estou mostrando que a velocidade vai ser igual à velocidade do som. Vai ter uma figura bem bacana aí. Estou mostrando que a velocidade que eu estou mostrando é igual à velocidade do som. Ou seja, perceba aí que eu estou tentando romper a barreira do som, que a gente chama aqueles aviões ultrassônicos. Aí pode passar. Aí, no caso, ó, eu vou ter um boom. Pode passar. Viu? Passa aí. É porque tá clarinho mesmo, tá clarinho mesmo. Passa aí de novo. Pronto aí, ó. Isso é um boom acústico. Esse carinha tá tentando ultrapassar a barreira do som, tá vendo? Ele quebrou a barreira do som, ele tá indo. Aí esse finalzinho aí é a barreira do som que eu tô verificando. Tem uma imagem aí que ele tá rompendo. Acho que é a próxima.
Pronto. Aí ele quebra. Ele vai passar por aí e vai quebrar a barreira do som. No caso, tem um exemplo prático aí que vai ser o avião. Esse avião aí é um avião ultrassônico, certo? Esse é o momento exato que ele está quebrando a barreira do som. Você percebe mesmo aí a, a fumaçazinha. Ou seja, então esse avião ele está a mais de 300, certo? 340 metros por segundo. Ou seja, cada segundo ele está andando 300 metros. Ele está muito, muito, muito rápido. São aviões supersônicos. Na verdade, ultrassônicos. Né? Aí, nesse momento, o cara já não escuta mais nada. E se eu não me engano, essa é a última difração não, a última, o último fenômeno, que é a ressonância, certo? Então, a ressonância aí, ó, todo o corpo ele possui uma frequência natural de vibração. Quando a fonte externa coincide com essa fonte, a amplitude do sistema aumenta. Então, vê, o fenômeno de ressonância aí ocorre com todas as ondas. Exemplo, o funcionamento de um micro-ondas, ele aquece a água, as vibrações em ônibus, carros antigos, no caso, a diapação, que é para afinar os instrumentos musicais, que é como dizem que a gente afina geralmente violão, piano, essas coisas. Piano não, né? Guitarra, trompete, sax, enfim. Você percebe aí nessa imagem aí, ó, que a rodovia ela tá para um lado e vai para o outro, um lado vai para o outro. Isso acontece, tá? Dependendo do tremor, de alguma coisa desse tipo, ou de algum tipo de barulho, ela vai sofrer. Então, qualquer coisa, certo? Qualquer objeto, a sua caneta que está do seu lado, o seu celular, tudo que está à sua volta, ele emite algum tipo de frequência. Então, você consegue destruir ela simplesmente emitindo a mesma frequência que ela. Você consegue, eu consigo estourar meu celular? Consegue. Só você achar a frequência ideal, começar a imitar e aumentar. Isso a próxima imagem que a gente vai ver aí vai ser a questão acho que é a taça. Essa é a imagem da taça. Pronto. O exemplo mais clássico que tem aí é a taça, certo? A gente tentar quebrar a taça aí num gargalo. Num gogó, no caso. Com a vibração. Vai gritar, eu vou utilizar o som da minha voz. Igual a frequência da taça. Para saber a frequência, é só bater. Quando bater, ela vai imitar um sonzinho. Esse sonzinho é um som de se quebrar. Só que ela não quebra porque é muito baixo. Então, se eu imito esse som e só faço aumentar a minha intensidade, certo? E com isso, eu chego aí a quebrar. Então é o seguinte, ó, quando o objeto se encontra próximo de uma fonte de ondas que vibra com a mesma frequência natural de vibração, é só voltar um pouquinho, natural de vibração deste objeto, ela passa a transmitir energia para ele, aumentando a amplitude de vibração de suas moléculas. E assim, chega aí a quebrar. Vai passar, viu? Herbert, isso também serve para aquelas cantoras de óperas que, com a voz, elas quebram a taça, né? Isso. Geralmente, quem tem como elas conseguem atingir uma grande intensidade relacionada a isso, elas conseguem com mais facilidade quebrar. Por conta do timbre. Eu acho que é do tempo de vocês. Eliana, uma vez, no programa dela, lançou um desafio de quebrar a taça no gogó. Só que ninguém conseguiu. Levou até uma mulher que cantava ópera, mas também ela não conseguiu. Chegou próximo, ficou vibrando muito, mas não conseguiu. Aí, o que foi que eles fizeram? Bateram na taça, aí gravaram o som, botaram no amplificador e aumentou. Aí a taça quebrou. A simulação aí no computacional é mostrando o efeito, certo? Da estrutura da ponte, que está para cima, para lá, para cá. Ponte de Tacoma, 1940. Isso foi verdade, tá? Foi mentira, não. Isso aí não é. Foi, não. Ele mostrou o efeito, certo? Em que a estrutura da fonte aí, ó, foi corretamente projetada. Aí, a um ponto dessa, ela se racha todinha. Quem vai estudar futuramente engenharia civil, pode passar, mas quem for estudar engenharia civil aí, trabalhar com construção, ou quem é edificações, vai ter que calcular a questão de onda sonora, né?
só abrir a frequência, porque não adianta você construir um prédio que vai estar no canto barulhento, que a frequência, por mais alta que seja dos carros, pode causar rachadura. Não vai quebrar, mas pode causar rachadura, algo do tipo. Então, isso também é calculado, é questão de ruídos, que eles chamam. Pode passar. Isso é mostrando a dispersão, certo? Isso é mais vem a parte de óptica. É só para mostrar aonde ela bate e cada ângulo que ela formar. Essa dispersão, você percebe que ela é uma refração. Só que você está mostrando que na luz, certo? Cada vez que eu passo de um meio para o outro, o ângulo que eu estou saindo, eu vou emitir uma frequência. Cada frequência vai ser mostrada de uma cor. Então, eu vou ter do ultravioleta até o infravermelho. São as cores visíveis. E a junção dessas cores, eu vou ter o branco. Não, pode passar. Aí, no caso, aí, ó, a luz, dualidade da partícula, aí ele mostra, né? Em hipótese de partícula, no caso de Newton, pequenas esferas se movendo em alta velocidade, aí ele mostrou prova. Formação de sombras de objeto, a hipótese, no caso aí acho que é, ai, gente, você pronuncia esse nome, não, esqueci agora. A luz vibra o meio, e a prova, no caso, é a experiência de Young, certo? Foi as franjas. Foi aí as fendas. Ele mostrou quem teve a prova, quem mostrou o físico teórico e a parte prática. Pode passar. Aí está mostrando novamente as fendas, certo? Essa imagem era para estar lá no início. Mas foi para aí. Pode passar. Eu acho que essa é a última. Essa é a última. Isso só mostrando o efeito fotoelétrico. Só para vocês terem curiosidade aí, questão do painel solar, certo? A gente pensa, o painel solar é por conta do calor. Não é o calor, não. Ele não é um painel termoelétrico, não. Ele é um painel fotovoltaico ou fotoelétrico. Eu preciso da luz. Eu posso... luz do sol porque eu tenho grande abundância e grande intensidade. Mas se eu botasse uma lanterna num painel solar, ele ia gerar energia para mim, certo? Então, tá mostrando aí, eu vou ter uma célula fotovoltaica que ela vai captar, ela é sensível. Como ela é sensível? No momento que bate, ela é cheia de elétrons, e no momento que bate, no momento que esses elétrons batem a luz, recebem a luz, eles começam a se movimentar, certo? Nessa movimentação, ou seja, elétron em movimento eu gero corrente elétrica, certo? A gente vai ver lá na frente isso. Então, corrente em movimento, elétrons em movimento, eu vou gerar corrente elétrica. No momento que eu gero uma corrente elétrica, eu consigo colocar ele ordenado, então eu começo a produzir a famosa que eu tenho aí, energia. Beleza? Pode passar. Então é isso. Valeu aí. O slide está com vocês. Dúvidas, choros, lamentações, a gente vai se falando aí do decorrer da semana. Beleza? Olha, pessoal, uma boa noite. Até a próxima. Valeu, João. Tchau. Boa noite. Boa noite.